No caso aqui estava dando como obrigatório, o senhor trocou, não foi? Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todos. Nós vamos começar a aula de técnica de negociação, que o tema hoje será conflito. Deixei o material da semana passada e também deixei hoje reforçando, e a gente vai começar discutindo o tema conflito, mas de uma forma um pouco mais acadêmica, porque a gente, nas aulas presenciais, eu sempre gosto de passar para vocês os conteúdos de uma forma mais geral, para depois a gente entrar na parte mais acadêmica da coisa. Então, a aula de hoje ela será mais acadêmica. Vamos lá. Quando a gente fala de conflito, eu não estou falando ainda em conflito na negociação, eu estou falando de conflito de um modo geral. O indivíduo é conflitante. Por que o indivíduo é conflitante? Porque cada indivíduo, como já disse o poeta, cada cabeça é um mundo, um filósofo aí já falou isso também, e por essa forma de você ter pensamentos diferentes, em cabeças diferentes, situações diferentes, vocês vão ter ideias divergentes do indivíduo. Daí gera-se conflito. Nós lá na frente vamos perceber que não só existe a expressão conflito negativo, existe também o conflito positivo. O conflito positivo a gente vai perceber que é aquele necessário, crucial, para chegar a um denominador comum sobre um problema. Então, assim, por conceito, conflito vem do latim, ela expressa a ideia de combate, de luta, de trazer a discussão para defesa da sua ideia. Ou seja, tem vários conceitos em relação ao conflito, mas todos eles têm a mesma intenção, que é o embate entre as ideias, entre os indivíduos, entre as situações. Chiavenato diz o seguinte: conflito se dá pela diferença de objetivos e interesses. Interesses esses que podem ser particulares, normalmente são particulares, mesmo que tenha um interesse em comum. Porque você pode dizer, hoje, a partir de hoje, a aula vai começar às 6 horas e vai terminar de meia-noite. Eu estou numa situação de imposição e vocês numa situação conflitante a minha. E aí a gente vai na discussão, no embate, até chegar no termo comum. O termo conflito está ligado à discórdia e atrito pessoal, ou seja, necessariamente deve haver um elemento que, por também querer o sucesso pessoal, acaba interferindo no processo do outro indivíduo. Então, assim, quando é que acontece a gente viu isso na última aula que nós tivemos. Quando é que acontece o conflito? Quando você tem ideias divergentes entre as partes que estão em discussão, e aí, quando você tem conflito, você vai gerar, esse conflito que é gerado, ele só pode ser minimizado por uma pessoa externa ou por uma imposição de mais força. Então, quem tiver mais forte ganharia, vamos dizer, o conflito. Isso segundo Chiavenato. Um conflito ocorre sempre de forma intencional? Essa é uma questão que eu levanto para você. Será que é sempre proposital? Nós sabemos que existem pessoas que gostam do conflito. Existem pessoas que gostam de levantar ideias conflitantes. E existem pessoas que querem manter, de forma positiva ou negativa, um conflito existente. Ora, um professor pode fazer, levantar um conflito, levantar uma discordância, para que haja esse embate entre as partes e as ideias elas vão fluir, e aí a gente vai ver mais na frente também, ora apenas por vontade do fogo no parquinho, como diz a história. Chiavenato ainda diz que o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva. Ativa quer dizer, sou eu que coloquei, ou passiva é aquela que eu estou fazendo parte, mas não sou o indivíduo principal. Mas deliberada por impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte avançar nos objetivos. Ou seja, uma das duas partes, a parte ativa ou a parte passiva, ela vai discordar mutuamente. Ou de um lado só, ou mutuamente. Quando não há conflito, quando a parte ou aceita de forma a
concordar com o lado ativo, ou simplesmente para não haver conflito ou discussão, enfim. Conflitos podem ter várias causas emocionais ou reais. Alguns exemplos das emocionais. Pessoas de personalidades diferentes. Pessoas, quanto mais forte a personalidade, maior conflito vai se ter. Porque tem pessoas que nunca vão admitir que estão erradas, tem pessoas que não vão admitir que vão perder, que a sua colocação, que a sua ideia sempre é a melhor. A gente viu isso muito em projetos, não sei com vocês ainda. Diferença de valores. Imagine você colocar no mesmo grupo um ateu e um evangélico, e colocar a discussão sobre a Bíblia. Então, são valores diferentes aí. E também pode ser interferido pelo status. A gente tem pessoas que têm status diferentes, status financeiro, status social diferente, e claro que vai haver conflito em algumas situações, ou na maioria delas. Pode também vir de causas reais. Vamos lá. Objetivos ou metas diferentes, caso conflita, porque você tem um objetivo a ser alcançado e, de repente, pelo menos, pode ser feito dessa forma. Quando existe forma diferente, se a parte ativa não aceitar o contraditório, o diferente, que é para melhorar, talvez para enriquecer, até enriquecer a mesma ideia do ativo, ou simplesmente por não permitir que o passivo vire um ativo. Pode ser disputa por recursos financeiros, recursos mobiliários, acontece também. E pense numa situação em que você tem uma família grande e que você tenha algumas heranças para serem repartidas. E aí você tem conflitos gigantescos nesse processo. Interdependência, por exemplo, no trabalho ou aqui na faculdade mesmo. Por exemplo, eu sou professor, então, de uma forma geral, eu tenho um poder e vocês têm uma ligeira interdependência de algumas situações em que eu venha decidir. E aí pode haver realmente divergência. Talvez até mesmo uma percepção distorcida da realidade, diferença de informação e percepção, ou seja, o famoso telefone sem fio. Eu ouvi isso, mas é isso. Então hoje a gente pode dizer o seguinte: tem gente que ouve uma coisa e deduz determinadas outras coisas e, de repente, a toma para si como verdade, e aí, para tirar isso da cabeça do indivíduo, tem que ter muita, vamos dizer, tem que ter, que a gente vai ver mais na frente também, vai ter que ter muita percepção do aceitar, né? Para selecionar melhor o estilo de gestão de conflitos, deve-se ter em mente a palavra negociação. Por quê? Qual é a ideia de conflito? Conflito tem a ver com divergência de ideias, divergência de percepção, de um modo geral. Mas qual é necessariamente a forma de eliminar ou minimizar esse conflito? Através de negociação. Não necessariamente negociação empresarial, mas negociação. Que aí o ativo e o passivo eles vão negociar a melhor forma para que esse conflito seja minimizado, pelo menos minimizado, ou até mesmo eliminado. Sendo assim, né, o conceito de negociação opõe-se à ideia de um sistema que tem duas partes, todas com interesses comuns ou antagônicos, o que são interesses comuns. Todo mundo está com a ideia geral, tem conflito, vamos negociar. De repente vem uma pessoa com a ideia totalmente antagônica, significa oposta. Mas mesmo assim, é possível você trazer pessoas com percepções antagônicas, diferentes, divergentes, opostas a você, por um bem maior, dentro de uma proposta de negociação. Então, assim, elas se unem para confrontar e debater propostas explícitas com o objetivo de alcançarem um acordo que seja bom para ambas as partes. Então, é muito possível você se unir com pessoas que você nunca imaginaria, mas aí, para um bem maior, você se reúne. O nome disso, isso sim é negociação. Negociação é a união de pessoas ou de atores que eles convergem para um objetivo em comum. Mesmo que para isso, esses atores ou agentes, eles sejam realmente opositores. Uma boa gestão, os conflitos podem se deve a algumas situações, né? Para que serve uma boa gestão de conflito?
Quando a gente sabe que o conflito ele é exatamente a discussão de ideias, é o contraditório, não necessariamente você querer ser oposto àquele, mas simplesmente você dá a... Tem uma expressão que a gente usava muito no passado, não sei se vocês usam, que é o advogado do diabo, que é aquele que vai, mesmo apoiando, você vai dar elementos para aquela ideia, ou ela evoluir, ou realmente, ou ela mostrar que tem força, ou ela mostrar que ele tem fragilidade. Então, para que haja uma boa gestão desse conflito, é necessário que você crie uma atmosfera mais afetiva, ou seja, criar uma noção. Uma vez que a gente vai discutir, você tem que desarmar um dos atores, ou parte dos atores. Deixar claro os objetivos, os pontos, os fatos e, principalmente, quais são, como se conduzir, qual o papel de cada um. Focalizar em necessidades individuais e compartilhadas, ou seja, mostrar o papel de cada um e que cada um faz parte de um todo. Né? Construir um poder positivo e compartilhado, ou seja, a força de cada um, o mais frágil que a pessoa possa ser, é necessário que você perceba, dentro desse ambiente, dessa atmosfera, que cada um tem o seu papel. A gente vê muito isso no cooperativismo. Cooperativismo, eu sou um instrutor cooperativista. Uma das teses que a gente discute muito em reuniões, existem muitos conflitos, é que existe o papel da estrela e do carregador de piano. Então, o carregador, ele é aquele que vai dar o suporte para essa pessoa brilhar. Vai chegar um momento que essa pessoa que brilhou aqui vai dar suporte para esse brilhar. Porque na ideia do cooperativismo, todos ganham a mesma coisa, todos têm o mesmo objetivo, e ninguém tem que pensar no seu umbigo. Então, no cooperativismo, você vê muito nessa costa da construção positiva compartilhada. Olhar para o futuro e aprender com o passado. Isso aí é a famosa experiência, o know-how. Você trazer, e aí foi quando eu falei para vocês nas primeiras aulas, quem é você, quem você é, o que você está trazendo para a discussão do conflito, que tipo de indivíduo você se tornou, e esses elementos eles vão ajudar ou prejudicar, no caso pode até prejudicar dentro da negociação. Quando a gente diz olhar o futuro, mas olhando para o passado, é porque a experiência mostra que em algumas situações você já fez aquilo e se fizer de novo seria burrice, você vai fazer de forma melhor, já sabe o que vai acontecer. Uma outra coisa que é muito importante e é muito difícil, além de você entrar na discussão do conflito, na negociação, com uma ideia pré-estabelecida, é porque existem indivíduos que eles têm ela como taxada. Mas você tem que permitir que a sua ideia, por isso que existe o conflito positivo, ela pode ter opções, ela pode ter situações em que ela fortaleça a ideia inicial. E a pessoa tem que estar pronta a proposições que tornem até mesmo a ideia inicial em uma nova ideia. Tá? Desenvolver degraus para a ação. Ou seja, opções, além das opções, as alternativas de fazê-lo. Porque muita gente pode fazer isso, mas como? Dessa forma. Não é simplesmente entrar numa discussão e dizer, está errado. Eu lembro que uma vez eu era estudante de graduação lá na Universidade Rural, e eu fazia parte do DCE, do Diretório Central de Estudantes. Seria o Grêmio, seria o DCE, né? O DA. Eu acho que na faculdade, na Unifacol tem um DCE, o DCE. Eu era do Diretório Acadêmico de Economia. E eu fui chamado para o Diretório Central do Estudante, DCE geral, da Universidade Rural. E aí, quando eu fui participar da minha primeira discussão, minha primeira reunião, a gente começou a discutir sobre um tema, e chegou atrasado um indivíduo e disse, eu sou contra. Todos olharam para ele e perguntaram, o quê? Ele falou, não sei, mas eu sou contra. É ser contra por ser contra, só porque ele queria impor, ou por algum motivo, ele
entendia que aquilo era contra ele em qualquer situação, sem ao menos ouvir. E uma outra coisa muito interessante é estabelecer acordo de benefício mútuo. Coisa que a gente não teve tempo de discutir, ou a gente falou rapidamente, foi sobre a situação do ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha. O problema é o perde-perde. Porque quando você faz um acordo, você tem que ceder um lado para que o outro lado também ceda. Você não pode ser taxativo dentro de uma proposição. Então, essa condição, ela não é, isso aqui não é uma regra de ouro, mas são proposições que conduzem a você conseguir administrar bem conflitos, de um modo geral. A gestão de conflitos tem grande importância nas relações de trabalho, na parte das organizações públicas, por exemplo. Algumas condições podem ser pode predispor a algumas consequências. Ou seja, uma situação de poder, principalmente na relação de trabalho, você tem uma relação hierárquica. E essa hierarquia, às vezes, elas são muito taxativas. Se você pegar dentro da seara pública, você pegar os militares têm uma hierarquia e ela é absoluta. Ela é inquestionável. Eu posso discordar, mas tem que obedecer, é ponto. No direito, o que o juiz diz, você questiona, obedece. Você tem outros meios de questionar, mas primeiro obedece. Primeiro se faz cumprir a lei que foi determinada. Depois se questiona. Existem instâncias para isso. As organizações são fontes onde o conflito é inevitável. Quanto maior a organização, maior a tendência de ocorrer conflitos. Isso aí é taxativo. Se a gente tem conflito em sala de aula com 20 alunos, imagine se você tem uma organização com 1.000 funcionários. Imagine uma reunião com esse tanto de funcionários. Então, assim, sempre você vai pensar numa condição do seu bem-estar. Então, você vai para uma reunião, você vai para uma negociação, você vai pensar no seu bem-estar, no bem-estar, na satisfação pessoal, no bem-estar individual. E aí, por muitas vezes, você esquece, ou você, por bem ou por mal, você esquece que o teu bem-estar pode ser não bem-estar para outro indivíduo. Porque se você ganhar determinados benesses, eu estou tirando de outros. E aí essa condição, ela é muito complicada e é muito conflitante no indivíduo, porque o indivíduo, ele, por si só, ele é egoísta, ele pensa em si. Quando você vê um indivíduo não egoísta, você vê um ponto fora da curva, mas, via de regra, o indivíduo que compõe uma sociedade, ele é egoísta, ele pensa no seu próprio umbigo, e nessa condição, alguns indivíduos, eles começam a ter percepção, até mesmo pela experiência, que é possível modificar as coisas. Mas não necessariamente isso é regra. A regra é o egoísmo, é você pensar em você e buscar. É o famoso puxar a brasa para a sua sardinha. Tem outro bem antigo que diz assim: se o pirão é pouco, como é que é? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu faço o meu, depois. Tem até um filme na Netflix, chama-se O Buraco, eu acho, que ele discute isso. Eu acho que eu vou indicar esse livro esse filme para vocês. Eu não sei eu não sei se é um filme ou se é uma série. Se for uma série, nem adianta assistir, mas eu sei que eu vi no resumo que ele fala muito disso, de você ter, como se fosse um buraco. Eu não me lembro bem, eu vou procurar saber. Alguém já ouviu falar desse filme, não? O Buraco? Eu vou procurar saber. Que o cara coloca. Alguém já ouviu? É o Poço? Não é o Poço, não? O Poço, isso mesmo. Eu já assisti, não gostei muito, não. Mas a ideia que eu estou falando não tem lá disso, isso aí, que ele mostra, as pessoas estão em camadas. Isso. E o alimento é disponibilizado lá no início, e as pessoas não. Ele prova isso, ele prova esse egoísmo natural do indivíduo. Que primeiro eu pego o meu, e eu não penso no que eu vou deixar para o próximo.
E imagine que o próximo que recebe daquele primeiro que tomou decisão já vai receber uma quantidade menor, menor, menor. E imagine o último indivíduo lá no buraco, lá no poço. E é isso que a gente questiona. Talvez seja isso que a gente chama de corpus tema do filme, né, o Poço. E é um filme ou uma série? É um filme, professor. Entendi. É um Mas filme. vale a pena. Diga, pode comentar o filme. Não. Deixa o pessoal curioso para assistir. É interessante. Mas ele não tem isso que a gente vem falando? Tem, professor. Ele tem uma série de andares e a comida passa só naquela hora. Aí vai passando de andar em andar e cada mês troca de lugar os prisioneiros desse poço. Aí as pessoas que estavam em cima, que estragam a comida do próximo, vai para baixo e vão comer comida estragada na próxima vez. E isso é muito interessante na hora do conflito. Só que ninguém vai pensar em passar por isso um dia. É como ficar explicitamente. A ideia do poço, gente, é mais ou menos essa. É você ser a mesma pessoa em várias situações. Em situação em que a vantagem totalmente é sua e uma situação em que a desvantagem é totalmente sua. Então, a experiência é que vai levar você ao melhorar. Né? Então, o conflito tem a ver com isso, com a evolução do indivíduo. E aí vem a ideia da adaptação. Né? Cada departamento desenvolve objetivos e metas voltados para suas respectivas missões. O modo como os gestores públicos identificam e conduzem situações de conflito está refletido diretamente nas situações positivas e negativas dessa organização. Porque os indivíduos que estão envolvidos de forma positiva e de forma negativa, eles têm funções diferentes, mas as decisões elas vão gerar consequência para ambas as situações, tanto positivas como negativas. O responsável por administrar a crise deve. O que o responsável por administrar? Então, o indivíduo que foi escolhido para tal, algum pré-requisito ele tem que ter. Todo aquele conjunto que a gente viu nos slides anteriores. Então, já que a gente decidiu esse indivíduo que tem condição de perceber a relação do ganha-ganha, do ganha-perde, do perde-ganha, e nunca perde-perde, ele tem noção dos limites. O que é possível você... O que esse administrador ele vai fazer efetivamente? Veja, e eu achei muito interessante esse lado, que é exatamente isso. Ele deve afastar os indivíduos dos problemas, porque, às vezes, o gerador do problema ele vai inflamar mais ainda o problema, se ele estiver na reunião. Concentrar-se nos interesses ao nível das posições, que quer dizer, deve se concentrar nos interesses ao invés das posições. Os interesses o objetivo geral, a meta é o prioritário, e não a posição individual, que a gente viu lá atrás. Que quer dizer que o indivíduo, aquele que vai administrar a crise, qual é o foco principal? É a meta. A meta é o bem comum. Dentro da proposta de negociação de uma empresa, por exemplo, privada, é muito comum você ter conflito de interesse por hierarquia, né, por status. Então, o chefe, a gente está errado. O chefe, ou líder, está aí a diferença. O líder, o chefe, ele vai dizer: não, minha posição é essa, acabou-se, fulano que se adapte. Mas o líder, ele vai perceber que o interesse é o bem maior. O interesse coletivo é o bem maior. E ele pode abrir mão até das suas posições, até posições pessoais. Desdobrar alternativas para atingir ganhos mútuos, que é aquela coisa que a gente estava discutindo antes, agora há pouco, né? Você tem a noção exata, se é para você conflitar, dê alternativa. Dê sugestões, ao qual você também esteja incluído, como a situação de perde-ganha. Investir em critérios claros e objetivos. Isso aí é fato. E principalmente, gente, esse gestor de crise, ele precisa ter uma noção muito clara, ou uma percepção
acho que seria melhor colocar uma percepção o que está em comum nessa proposta, os valores comuns. O que eu posso pegar para unir? Qual é o elo que eu posso trazer todo mundo para o mesmo cenário? Você está vendo pessoas totalmente discordantes numa discussão, de repente você vai dizer assim, vamos pensar no bem maior, o fato é esse, vamos resolver tal coisa. E aí você vai... É muito difícil você fazer isso, claro, porque, como eu disse, o indivíduo, por natureza, ele é eu. Eu, primeiro eu, depois eu, e se tiver mais vaga, sou eu também. Tá? Eu estou muito curioso para assistir esse filme do Poço. Berg falou o seguinte: os principais motivos do conflito da organização só. Para Berg ele fez uma discussão dentro das organizações. Então, ele trouxe uma das questões da negociação. O que foi? O que ele diz que pode gerar conflito nas organizações? Mudança ocorre, em uma grande maioria, devido à pressão do mercado, obrigando a organização a adaptar-se às novas realidades. Gente, é a famosa meta. Imagine numa empresa, tem até gente na sala que é vendedor, né? Imagine quando o supervisor diz, mudaram a nossa meta. A gente agora tem que tentar atingir tal meta. E tem que se adaptar a essa nova realidade. Agora, como fazer isso? Visto que em algumas situações a meta anterior ela já era difícil de se alcançar. E aí, um dos principais conflitos é que algum dos indivíduos, que a gente chama de normativo, ou seja, imposição, obedeça-se, ele não tem a noção da base do chão de fábrica ou daquele que está operacionalizando a coisa, seja ela qual for. Então, se você não tiver essa noção, vai gerar conflito, porque vai dizer assim, eu quero que aumente as vendas em 50%. E vocês, e tem gente vendedor que para bater a meta é um sacrifício. Imagine aumentar mais 50% dessa meta, quando não dobra. Simplesmente porque ele acha que deve ou porque ele quer. Outro motivo que pode gerar conflito nessa organização é a busca de resultados, aumentar lucro, que é, na verdade, a mesma coisa. A busca de aumentar lucro, reduzir custo. E aí tu imagina que você está trabalhando numa empresa onde você tem 3 pessoas trabalhando, um volume que já é complicado para trabalhar para as 3 pessoas, e de repente, por redução de custo, um deles é demitido. Essa pessoa que foi demitida não vai levar junto sua atividade. Ele vai pegar essa atividade e dividir mais as 2 pessoas que ficaram. Isso vai gerar conflito. E aí, hierarquicamente, você não vai ter como questionar. E aí lembra a questão do status. A questão do status faz com que você fique na situação de passivo, e aí o conflito é droga, isso aqui não pode acontecer. No órgão público é um pouco mais difícil, é diferente, porque você tem meios de fazer alguma reclamação pontual. No militar, por exemplo, é simplesmente faça-se. É você pegar um tenente, mandar um sargento fazer marinheiro na tua frente na hora que vem entender. E tem que fazer, porque hierarquicamente ele é superior e ponto. Mudanças organizacionais. Pode resultar também em demissões, já foi o que eu acabei de falar, né? Pode gerar isso, e essa reestruturação ela é muito complicada. Recursos limitados, a escassez de recursos devido à redução. Imagine que a empresa falou, a gente tinha tanto para trabalhar, agora temos já metade, então vamos se adaptar. As limitações que vão desde dinheiro até pessoas. Isso também está dentro de uma proposição de decisão de redução de custos. Então, a organização, ela é muito... A gente percebe que nas organizações os conflitos eles são muito semelhantes. Ela vem da decisão de redução de custo, aumento de lucro, mas sempre é imposição de cima para baixo. Na maioria das vezes é isso. E na maioria das vezes essa decisão é de gente que não conhece a parte operacional. Simplesmente não conhece a parte operacional. Porque se o conhecesse, ele ia ver que existe outro tipo de processo que é possível, até mesmo na hora do embate, do conflito,
ele vai ficar muito suscetível a ouvir. Tem gente que não, simplesmente faça-se. Choque entre metas e objetivos, foi falado. E aí, como eu disse, decorre do mau planejamento ou da falta de percepção, de entendimento dessas ações. Uma forma de minimizar esse conflito é esse indivíduo que está acima da pirâmide, na ponta da pirâmide organizacional, ou ele conhecer a base da pirâmide, ou ele ter vindo de lá. Que essa decisão, ela deixa de ser normativa e passa a ser estratégica. Porque a estratégica é você ouve a base e ouve o cume, adapta e depois entrega uma ação muito mais, até às vezes mais produtiva ou factível de se alcançar. Ambiguidade de papel. Já que a Venato ele fala dessa discussão da ambiguidade de papel, é interessante. Ambiguidade significa você fazer repetição, fazer a mesma coisa. Ou seja, quando as expectativas são um pouco claras, ambíguas, ou seja, não são objetivas, confusas, até mesmo gera incerteza. Então eu quero que você faça isso. Mas como é que faz isso? Aí ele dá outra explicação. E como é que faz isso? Mas aí, por que acontece isso? Porque existe esse papel quando o indivíduo ativo ele não tem certeza das ações. Quando as ações não tem, a pessoa não tem certeza das ações, você percebe que existem adaptações no decorrer. Aí você perde, ela passa a ser não clara, ela passa a ser confusa, ela passa a gerar insegurança dentro da decisão. A probabilidade de falhar ela é muito grande. Objetivos concorrentes, que é um tem um, outro tem outro. Né? Se os dois levarem para um lugar só, ótimo. Então, você pode adaptar, adequar. O grande problema é que, às vezes, você tem mais atores ativos do que passivos. E todos querem ser estrela dentro desse processo. E ninguém quer ser o carregador de piano. Então, quando você tem objetivos concorrentes, quer dizer, o que eu quero é contra o que o outro quer, e se você está numa situação de igualdade de status, esse conflito não vai ser minimizado nunca. Nunca, nunca, nunca. Recursos compartilhados. Os recursos organizacionais são limitados e escassos. São limitados e escassos. Mão de obra escasso, tempo de trabalho. Agora, fazer hora isso todo dia. Então, minha cunhada é que tem hora para entrar, não tem hora para sair. O meu cunhado tem hora para entrar, não tem hora para sair. Porque os recursos, tempo, é escasso. Tá? E a quantidade disponível precisa ser distribuída e alocada entre os grupos da empresa. É muito comum você ver isso. A meta é essa, tem que fazer hoje. E a pessoa vai fazer. Mas meu horário eu tenho que largar às 18 horas. Qual é o foco principal? É o objetivo. O objetivo nem sempre cabe dentro de um recurso limitado chamado hora. Tá? Tempo, viu um exemplo. Interdependência de atividades. Existe conflito de que a sua atividade ela é extremamente dependente da atividade de outro. E se esse outro não faz uma atividade correta ou demora, você vai ter interferência na sua produtividade. Até mesmo quando você recebe crítica por isso. Por que o seu não foi entregue? Porque eu dependia de outro. Você fosse lá e cobrasse. É muito comum acontecer isso. Então vamos ver o que a Venato diz. As pessoas e grupos de uma organização precisam uns dos outros para desenvolver suas atividades e alcançar seus objetivos com sucesso. Eu ainda incluiria com eficiência. O conflito se dá quando um grupo não pode realizar a sua tarefa e alcançar seus objetivos, a não ser se o outro também faça a mesma coisa. Né? Quando os grupos são altamente interdependentes, existem oportunidades em que um grupo auxilia o outro, que pode facilitar a conclusão. Mas quando você tem, eu dependo de São Paulo, eu dependo do Rio, eu dependo de Brasília, como é que eu vou fazer? E aí, esse grau de independência ela vai gerar conflitos constantes. Quando, em relação aos comportamentos, a natureza dos conflitos pode ser definida como relação aos comportamentos, tem alguns vamos dizer, tópicos que a gente vai discutir agora. Vamos lá. Quanto aos comportamentos, então, em relação ao comportamento de cada indivíduo, a gente sempre tem que olhar, observar o ator, o ativo e o passivo.
Isso aí foi também que a Venado que diz. Observe que há uma influência direta no comportamento das partes que geram conflito. Podendo se estabelecer através do comportamento. Estou tentando mais gente. Podendo se estabelecer através do comportamento os conflitos de interesse, os conflitos de opinião e até mesmo falhas comportamentais. Que falhas comportamentais? Quando eu comecei a ler essa parte, eu fiquei pensando, a primeira coisa que veio à cabeça é, tem gente que usa uma outra para subir na empresa, ou subir na vida. Porque é exatamente isso. O conflito quer dizer, eu tenho esse objetivo, e eu preciso para isso que essa pessoa saia do caminho. E eu só pensei neste exemplo para dar para vocês. Origem estrutural. Refere-se às normas e procedimentos. Gente, aquilo que a gente falou lá, agora há pouco. Você tem uma pirâmide organizacional, você tem a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Se você está na parte operacional, você conhece o processo. Ou pelo menos sabe parte dele. Você conhece o processo. E de repente você vem uma imposição normativa que você está vendo que não vai dar certo. Mas foi imposto de cima para baixo. Isso normalmente é a questão. Por isso que eu digo, origem estrutural. A pessoa que normatizou o procedimento, ele não conhece o processo. Quando a pessoa sai da base e sobe, ele conhece o processo. Ou deveria conhecer. Mas, normalmente, os conflitos eles podem ser estruturados por conta disso. É muito comum você dizer assim, meu chefe não sabe de nada. Eu não sei porque que ele é chefe. Acontece muito isso. Quando é de origem externa, muitos conflitos vêm do mundo externo e o conhecimento dos mesmos é necessário e faz parte do negócio. Por exemplo, tensões de mercado, aspectos de entidades públicas do governo. Ou seja, você está fazendo um trabalho e, de repente, você tem uma imposição externa. Você tem uma interferência, eu acho que seria mais assim, você tem uma interferência externa. E, de repente, essa interferência ela vai mudar o procedimento. Isso vai gerar conflito. Porque você vai sair da sua zona de conforto e, com certeza, mexeu na zona de conforto. O indivíduo egoísta, ele vai se sentir conflitante ou conflitado. E aí é um questionamento para a gente começar a dosar a ideia do conflito. A pergunta ou a colocação há sempre duas formas de encarar conflito. Aquela positiva e aquela negativa. O que seriam conflitos positivos? O que seriam conflitos negativos? Conflito positivo, eu posso dizer para você uma série de exemplos, ou de fatos, ou de circunstâncias. É aquele que se alcança um objetivo comum. Então, nesse caso, o conflito ele tem que existir. E esse conflito ele é conflito do bem. Existe o conflito do mal, que as pessoas que querem entram lá só para impor e às vezes não propõem nada. Então, quem é o indivíduo negativista? É o famoso que eu o copo cheio, eu botaria outro exemplo, mas vamos lá, não é meu. É o famoso termo, ver o copo meio cheio. Ele não está cheio. Ou ver ele meio vazio, também é uma negativa. Ou seja, encarar o conflito como algo prejudicial, devendo ser evitado a todo custo. Sem nem ao menos ter pensar nos benefícios que eles vão trazer. Então, assim, o negativista vai dizer assim, não adianta conversar com o fulano de tal. Não adianta porque ele não vai mudar. É sempre dizer, não vai dar certo. Mas vamos fazer dar certo? Não, não vai dar certo. Eu digo a você que não dá certo. Por quê? Porque não vai dar certo. Então, esse é o negativista. Então, o conflito, na cabeça do negativista, ele é simplesmente
a expressão ele é contra mim. Se ele não está concordando comigo, ele é contra mim. Essa é a estrutura do conflito negativo, na visão do negativista. Na visão do positivista, ele vê que as diferenças de opinião elas vão somar dentro do objetivo maior. Até mesmo, na visão do positivista, a ideia principal ela pode ser totalmente modificada. Mas o que foi gerado foi dentro do grupo ao qual houve a discussão. Pontos a serem analisados ao lidar com um conflito. Então, quando nós já temos todos os pontos conflitantes, com a visão de todos os lados, daquele ativo e daquele passivo, e a partir de agora a gente vai começar a perceber o que a gente tem que perceber dentro de uma situação conflitante, né? Dentro dessa construção conflitante. Bom conhecimento dos seus pontos fracos e fortes, tal como o do grupo ou indivíduo ao qual você vai negociar. Então, se você entra na negociação, vai gerar conflito. Por quê? Ora você tem uma ideia de benefício, seja para você, seja para o seu setor, seja para a sua empresa, e o outro lado também que é a mesma coisa. Então, para minimizar o conflito, você deve conhecer os pontos fortes e fracos para utilizá-lo. Aí a gente vai na aula de antes da gente parar, de pontos de negociação. Não é usar de uma forma não ética isso, mas de uma forma que você vai mostrar que, você não pode assumir isso porque você tem essa fragilidade. Planejar com antecedência todos os detalhes da negociação. É necessário planejar para não ter surpresa. Você pode ter adaptações, mas você tem o início, o meio e fim. Para isso se usa várias ferramentas. Uma delas eu sugiro o 5W2H. Saber ouvir, compreender e gravar, seja gravar mesmo, ou gravar no sentido de registrar, para que em um outro momento você consiga ouvir, transformar isso no que você tem em uma ideia melhor, uma ideia mais estruturante. Não subestimar o oponente ou criar conceitos prévios. Aquela coisa que a gente falou do ruído. Cuidado para você mesmo não gerar esse ruído. Cuidado para vocês mesmos não gerarem. Não se subestimar. Você tem esse potencial. Você percebe que a pessoa é mais do que você e você já se apequena. Nunca. Tá? Tentar não ser radical. Aquilo que a gente falou, eu acho que até do primeiro, né? Lá atrás, que é você não ser um ativo, um agente ativo que não aceita nenhuma adaptação da sua fala. Permitir que ambos os lados levem as vantagens, ou ganha-ganha, ganha-perde, nunca perde-perde, né? Refletir sempre o sim ou não, nunca afirmar alguma coisa, nunca ser taxativo, nunca vou fazer isso, impossível, jamais acontecerá isso. Evitar. Tentar sempre ter em mente os lances seguintes. Pensa num xadrez, né? Você vai jogar com a noção de como será alguma próxima jogada. Porque aí você percebe o que o outro pode, a alternativa do que o outro pode trazer para você. Então você está preparado. Tá? Deixar sempre uma abertura para ter uma saída digna. Isso é complicado. A gente viu recentemente o que aconteceu agora com o ministro do Segurança, não sei se ele saiu de forma digna, mas simplesmente saiu atirando, enfim, cada um diz o que quer. E aí por isso que a gente percebe que cada um diz o que quer e tem que responder por aquilo que disse. Situações em que geram conflitos. Fora essas, o que vocês acham que pode gerar conflitos? Que situações que podem acontecer que pode gerar conflitos? Vamos trazer um pouquinho para a sala de aula, vamos trazer isso para a sala. Fofoca, professor. Fofoca, ela vai gerar conflito, vai gerar. Ela não só. Até foi um exemplo
O teu exemplo de sala de aula, não foi? Na última aula que nós tivemos. Fofoca, ela pode gerar realmente um conflito. Conflitos. Quem mais? Dinheiro também. Dinheiro ou a falta de? Ambos. Verdade. Vai lá, imagine você tá namorando com a garota e ela fica rica, milionária. Ela vai querer mais tu? Eu vai, não vai querer os outros da sala, mas eu vai porque eu sou bonito. Ruído. Isso Falha já é na conflitante, viu? comunicação. Isso, qualquer ruído na comunicação, ela vai gerar conflito. E vários conflitos, né? O que mais? A falta de transparência. Opa, falta de transparência gera conflito, com certeza. Ainda mais quando você sabe do lado. Que aí teve um exemplo, acho que foi de quem? Como é o nome dele? Como é? Que você viu que o indivíduo fez o errado e depois perguntou e ele negou. Teve um caso desse na sala. Você sabia que ele estava dizendo a mentira e você confrontou e ele continuou negando. O que mais? Ninguém mais, será? Deve estar gente na sala, deve estar gente. A falta de compromisso, professor. Falta de compromisso. Pode ser. Fala, Carlos. No dia que eu me casar, se eu chamar o Branquinho pra ser meu padrinho, ele vai assistir em live, porque o bicho é perigoso, viu? É, né? Tá bom. Não, Continuando. bonito, pô. Continuando. Olha só alguns que foram relacionados, dentre vários. Injustiça gera conflito. Sim, claro, professor. Não foi o que o senhor falou sobre que tinha visto e não falou a verdade? Exatamente. Desvalorização profissional gera conflito. Muito, muito. Eu só tô com aula com o Branquinho, é? Eu acho que é só contigo que eu tô, né? Desentendimento entre os colaboradores. Baixo desempenho. Quem produz mais. Por quê? A partir do momento que você produz mais e o outro produz menos, você vai dizer, poxa, por que eu ganho a mesma coisa daquele indivíduo? Ou ao contrário, tu está produzindo menos e alguém está produzindo mais. Vai gerar conflito. Falta de foco. Falta de foco vai gerar conflito porque você não vai alcançar o objetivo, porque o objetivo só é alcançado quando você foca nele e vai tentar alcançar. Relacionamento interpessoal e pessoal. Tem um exemplo em sala de aula, não sei se ela está na sala. Que foi, não foi, Kênia, o exemplo de vocês, do grupo de vocês? Sim, foi uma. Exatamente isso que a gente está discutindo. Vai gerar conflito, inclusive vai gerar injustiça, relacionamento e desentendimento entre os colaboradores, né? Ambiente inadequado. Imagine se eu botar uma pessoa que é acostumada com aquele trabalho mais monótono, gosta de fazer só conferência, e de repente bota para vender externamente. Ou ao contrário, uma pessoa que bota JP para trabalhar com conferência de números de uma planilha de 500 páginas. Se vê, JP. Meu amigo, Hein? ele tá fudido. Como assim? Oxi, não tem nada a ver com o perfil do cara, né, velho? Pois é. Então, assim, o ambiente inadequado ele vai gerar conflito. Vai gerar conflito porque vai gerar o baixo desempenho e logo vai gerar outro conflito. E vai gerar esse último. Desmotivação. A desmotivação ele vai gerar claramente o conflito entre os agentes, o ativo e o passivo. Por quê? Normalmente o ativo é o dono da organização, da empresa, e ele vai ver por que esse indivíduo está tão desmotivado. Porque algum desses fatores eles são acumulados. E quando acumula, o conflito fica muito mais próximo de explodir. Né? Às vezes os funcionários se sentem injustiçados, professor, por uma promoção indevida, por exemplo. Quem é que vai dizer, mas assim, por que promoção indevida? É aí que está a discussão. Vamos colocar, você é um dono de empresa, você é filho de um dono, e você vê
que seu pai, vou criar uma situação aqui no meu atípico, seu pai promove uma pessoa que você acha que não é bom, em detrimento a outro que você achava melhor e não foi promovido. Como é que você se sentiria numa situação dessa, Carlos? Eu me sentiria mal, mas eu me colocando no lugar da outra pessoa, me sentiria pior ainda. Porque se você Porque fosse na sua casa discutir com seu pai sobre a tua promoção do terceiro, o conflito ia existir. O conflito ia existir a partir daí. Entendeu como é que funciona? Exato. Mas, assim, se colocando no lugar do terceiro, ele ia ficar muito mais desmotivado pelo empenho que ele estava tendo para Sim, poder claro, conseguir essa claro, promoção. claro, claro, claro. Eu pergunto a você, a quem conseguiu ler o estudo de caso? Quem conseguiu ler o estudo de caso? Cri, cri, cri. É por aí mesmo. Complicado que se eu deixar uma atividade em cima do estudo de caso, eu vou fazer isso, você vai ter um tempo para interagir comigo. Então vamos lá. São quantas páginas? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se vale a pena da gente ler todinho ele aqui ou deixar ele atividade para vocês fazerem. Tem 30 páginas, 30 slides. Aí é complicado que vocês não leram, né? Então, vocês estão com o slide aí, então a gente vai ler junto, não é coisa chata danada, vai ler junto. Se vocês não leram, como é que eu vou fazer esse negócio? São 8h30. Vocês têm até 9 horas para ler esses slides que já estão no grupo aí. 9 horas eu entro. Eu vou estar aqui, né? Eu não vou sair não. 9 horas. Veja, todo mundo vai ler esse estudo de caso, porque a gente vai voltar daqui a meia hora. Meia hora é muito. Meia hora é muito. Então, vamos lá. Daqui a 15 minutos eu volto e a gente entra na continuação da aula. Todo mundo ciente? 15 minutos. Tá São sim, 8h30, tá ok. 8h45. Beleza, professor. Oi, Tá em certo? qual grupo, professor? Beleza. Tá nos dois. Inclusive, então, no Google Acadêmico, né? Oi? Ele tá na sala. Tá no Play Hall. Tá sim. Isso tá no Google, né? Tá nas duas classes. Tá nas duas salas, inclusive. Beleza. 15 minutos eu volto. Tamo junto. Enquanto isso, eu vou inventar a atividade aqui. Tá ok, Eu tranquilo. vou tirar o som, viu? E a imagem também, para não ficar. Eu tava devendo R$ 8.000 de cheque ao cara do chá. Tô devendo 2.500. E ele pediu. Foda a live de calcinha preta.